O que era o ministério profético? O ministério profético é a possibilidade, porque quando Paulo fala do ministério profético, ele fala numa sequência. Ele vem falando dos dons, aí ele fala do caminho superior, que é o conhecimento do amor de Deus, e aí ele fala que o dom que melhor comunica esse amor é o dom profético. Ele vem falando o que são os dons de serviço na igreja, ele fala de qual deve ser a natureza do nosso serviço, ou seja, nós não devemos fazer nada na vida cristã por barganha, por negócio. Amém, amado? O amor como expressão de maturidade, pleno conhecimento de Deus. Aí ele fala do quê? E eu espero então que vocês todos profetizem, que essa é o propósito de Deus, que há um dom que se diferencia dos outros todos, na perspectiva de como ele pode revelar o amor de Deus. E ele fala do ministério profético, que exorta, corrige e edifica. Amém? Muita gente começou a confundir, presta atenção que isso aqui é importante, muita gente começou a confundir a possibilidade, um dom, quase que de adivinhação, de prognóstico, com profecia. Fica parecendo para a maioria dos cristãos hoje em dia que o profeta é o cara que adivinha o futuro. Então fica parecendo que dom profético é a capacidade de prognosticar, de adivinhar, de prever o futuro. E por que o ministério profético foi ganhando essa conotação? Porque as pessoas perderam o espírito, o sentido do ministério profético. Profético não tinha nada a ver com adivinhação. Mas por que ficou essa impressão que o profeta estava vendo o futuro? É porque não era revelado ao profeta o futuro, era revelado ao profeta o fato eterno, independente do tempo. O profeta ganhava da parte de Deus a revelação de qual era a vontade eterna de Deus e de como a vontade eterna de Deus será estabelecida na história. Os irmãos estão acompanhando isso aí? Então o profeta, ele não via o futuro, ele via o eterno, que é o ontem, hoje e sempre, a vontade imutável de Deus. Então quando o profeta via a revelação de Deus, ele via uma referência, e não uma possibilidade. Amém, mano? Quase todo profeta caiu em depressão. Por que os profetas se deprimiam? Porque por conta da natureza humana, presta atenção nisso aqui, muito profeta ficava triste até a morte. Muitos pediram para morrer. Por que eles pediram para morrer? Porque numa perspectiva humana, aquilo que Deus revelava para eles não combinava com a realidade que eles percebiam. Então ficava parecendo que o que Deus revelou para eles era uma coisa idealizada. E quando eles comparavam o idealizado com o percebido, a distância era tão grande que a sensação que eles tinham é que aquilo nunca ia acontecer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então eles se frustravam, se deprimiam. Havia uma tristeza negativa neles. Até que Deus tinha que tratar a vida dessas pessoas. Para eles entenderem que o que Deus revelou não era uma possibilidade, não era um ideal, para eles projetarem para isso uma expectativa. Era uma revelação das coisas eternas, que dava para eles uma referência para que isso alimentasse a sua fé. De modo que eles não tinham que comparar o que Deus revelou com aquilo que estava percebido, como se o que Deus tivesse revelado fosse relativo. Não, o que Deus revelou é absoluto. Se é da parte de Deus, é uma revelação absoluta, não muda. Se não muda, é um paradigma, é uma referência que vai balizar, que vai orientar, de modo que a sociedade toda se organize de acordo com a referência de Deus. Esse era o papel do profeta. O papel do profeta era trazer, da parte de Deus, uma referência que servia de elemento de organização social. De modo que a sociedade poderia se organizar em torno daquela revelação, porque ela era imutável. Amém? Mas como o profeta percebia aquilo como homem, Deus falava com ele imaginava aquilo um ideal. Pode ser, como também pode não ser. Que bom se fosse.
Está me entendendo isso ou não? Aí ficou uma coisa relativa. Então, hoje o ministério profético está corrompido por quê? Porque nós estamos trazendo o que é absoluto da parte de Deus para os relativos humanos. O Paulo acabou de trazer aqui uma proposta de uma igreja que diz que Deus só vai fazer o que ele tem para fazer dependendo de como a gente se comportar. A hora que a gente for andando nesse caminho, a gente vai perceber que nós nunca vamos conseguir nos comportar exatamente como a gente deveria para alcançar aquilo que Deus disse que poderia fazer. Então o nosso caminho vai levar a uma frustração coletiva. Porque nós transformamos uma referência de fé numa expectativa. E expectativa não é uma fé, é uma crença. Por isso tem mais gente crente na igreja hoje do que gente de fé. A Bíblia diz que apesar de todas as crenças, a grande crise da humanidade nos últimos dias será uma crise de quê? De fé. Por acaso, quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará fé na terra? No entanto, nós vemos as crenças sendo estimuladas. Então está aumentando o número de crentes e está diminuindo o número das pessoas de fé. Porque aquele que tem fé, aquele que vive da fé, ele vive segundo uma referência imutável, um absoluto. E o que vive das crenças, vive do relativismo das suas expectativas. Dependendo de como eu desempenhar, Deus pode fazer ou não. E não tem ninguém que consegue dormir com um barulho desse. Está me entendendo isso ou não, mano? Nem os profetas. Por isso que eles pensavam em morrer. Então o profeta não era para trazer uma expectativa. O profeta era para trazer uma referência. De modo que a sociedade se organizasse em torno da referência o quê? Profética. Então ele denunciava, no sentido positivo, tudo que na sociedade não estava de acordo com a revelação profética. Amém, mano? Então o profeta nada mais é do que um poste que não saía do lugar. Amém? Um marco, uma referência, uma baliza. Na medida em que esses homens começaram a vacilar nas suas expectativas, morreu o ministério profético, a cidade se prostituiu. A cidade se prostituiu, era tanta prostituição que o profeta ficou em dúvida se aquilo ia dar certo ou não. O profeta começava a achar que Deus ia desistir do seu próprio plano em função da falta de compromisso dos homens. Estão me entendendo isso ou não? Então a gente tem a tendência de achar que Deus vai nos tratar melhor se a gente comportar bem, e por isso mesmo Deus vai nos tratar pior se a gente se comportar mal. Acabou a revelação profética. Porque a gente vai de acordo com o desempenho humano. Por que o profeta ficou confundido com o adivinhador? Porque como a vontade de Deus ia se cumprindo, ficava a impressão que o profeta viu o futuro. O profeta não viu o futuro, ele viu o passado. Amém? Ele viu aquilo que era a vontade de Deus desde os tempos eternos. E já que era a vontade de Deus, isso não ia mudar. Glória a Deus, irmão. Amém? Então o profeta não viu o que podia ser. O profeta viu como será. E será porque já é. Porque já foi. É a vontade de Deus. Amém, irmão?